Você já quis ser a sua própria terapeuta? Quer entender se isso é possível, fazer a sua própria autoterapia? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai conversar sobre será que é possível você se tornar o próprio terapeuta de si mesmo? Se você quer entender sobre isso, já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, provavelmente você já vivenciou alguma situação que você precisou aprender a lidar com os seus sentimentos e com as suas emoções. As situações do dia a dia ou alguma situação específica que marcou a sua vida, que teve mais impacto emocional, enfim, são várias situações e vários níveis de situações que vão tocando a gente de forma diferente e faz com que as nossas emoções reajam e que surjam sentimentos a partir daquilo. Por isso, aprender a lidar com os sentimentos, com aquilo que você está percebendo diante do que você vivencia, é muito importante para que você desenvolva a inteligência emocional de saber como responder às situações que você vivencia. E diante disso tudo, você vai perceber e concordar comigo que mesmo que você faça aí terapia, que você tenha seu terapeuta, seu psicólogo, ele não está com você a todo momento, não é mesmo? Então você vai lá, tem o seu encontro uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, ou até mesmo 2 vezes por semana, mas você sabe que no seu dia a dia você não tem alguém no seu lado oferecendo esse tipo de suporte, porque é importante que você tenha autonomia, que você caminhe na sua vida, nas suas decisões, até porque se um psicólogo ficasse 24 horas ao seu lado, isso já iria descaracterizar a proposta do que de fato é terapia e qual é a função real desse profissional. E agora, analisando um pouco a forma como você lida com as suas emoções. Você considera assertivo? Você acha que você sabe reagir bem às situações que te ocorrem? Então vai colocando aqui nos comentários como que você lida com uma situação que você passa, que está difícil, se realmente você se fecha, se você busca uma forma de solucionar. Então coloca aqui nos comentários pra gente. Vamos então responder a pergunta desse vídeo. Será que dá para ser o próprio terapeuta? Será que dá para fazer autoterapia? Gente, a questão é: você pode ser terapêutico consigo mesmo. A sua relação consigo mesmo pode ser terapêutica, tá? E é bom que seja. Agora, ser exatamente um psicólogo de si mesmo, isso não vai ser possível. Eu acredito que isso não é possível, porque a gente precisa dessa figura do outro. Primeiro que o psicólogo ele tem um conhecimento técnico, de toda uma formação, vários estudos que levam um tempo. Se fosse assim, alguém que quisesse lidar com as próprias questões e se resolver com elas, era só fazer a faculdade de psicologia que estava garantido nisso. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Até os próprios psicólogos, os profissionais, quando precisam receber um suporte e trabalhar as suas próprias questões, eles precisam procurar um outro profissional de saúde mental. Então, um psicólogo, ele vai também a outro psicólogo. Eu me lembro de ter escutado algumas pessoas falando isso para mim. Júlia, eu vou fazer faculdade de psicologia para me entender melhor. E, na verdade, essa não é a proposta de uma graduação. Ainda que você se descubra lá, ainda que seja uma faculdade que convoca muito ali o seu eu, você consegue perceber coisas em você, mas o espaço para isso é o espaço terapêutico. Então, psicólogo de si mesmo você não vai conseguir ser, mas você pode sim ter uma relação terapêutica com você. E é interessante também a gente esclarecer algo aqui. Eu no começo do vídeo usei o termo terapeuta, né? E agora eu tô falando a palavra psicólogo. Você sabe a diferença? Existe diferença. Nem todo terapeuta é psicólogo, mas todo psicólogo é terapeuta. Porque como a terapia por si só, ela não é uma prática exclusiva dos psicólogos, tá? O termo ali, ó, terapia, não é uma prática exclusiva. Então, uma pessoa ela pode fazer um outro tipo de curso e ela pode lá oferecer uma espécie de terapia. Não vai ser uma terapia com um psicólogo, tá? Vai ser uma terapia com um terapeuta que estudou determinada teoria e quer construir lá um saber a partir disso e atender. Já o psicólogo é aquele que
tem um manejo de técnicas, tem a validação para usar artifícios técnicos, que é exclusivo da profissão, tem a graduação, né, a faculdade, os 5 anos de estudo. Ele pode ser chamado de psicólogo e de terapeuta, mas nem todo terapeuta é psicólogo. Pronto, essa dúvida já foi esclarecida, né? Você vai sair daqui sabendo a diferença. Já que você já sabe que não dá para substituir a figura do terapeuta e você ser ali um profissional em relação a si mesmo, mas você pode sim ser alguém que ofereça o seu autocuidado, que é muito terapêutico para você. Então, olha, cada coisa tem o seu lugar. Nem o seu autocuidado substitui a necessidade de uma terapia e nem a terapia substitui o seu autocuidado. Uma pessoa que vai à terapia, ela vai direitinho, não falta, tá tudo certo, mas ela não se cuida, ela não faz aquilo que é preciso fazer para manter a sua saúde emocional, só a terapia não vai significar, não vai ter um resultado relevante, porque a terapia não substitui autocuidado, entendeu? E nem autocuidado substitui a terapia. Cada coisa vai ter o seu lugar, cada pessoa na sua vida, né, vai ter o seu lugar. A figura do profissional, ela tem um lugar, ela tem uma importância, e você também na sua própria vida, tá? Sendo a sua principal companhia e figura de cuidado. Então, você pode se tornar um terapeuta de si mesmo, né? No sentido de você construir uma relação positiva com você, mas que não substitua um cuidado profissional. Resumindo, é essa a resposta. Então agora, para você que está interessado em aprender a lidar um pouco mais com as suas emoções e querer realmente aprender a fazer esse movimento de autoterapia que você pode ter com você mesmo no seu dia a dia, na sua rotina, eu vou te passar aqui algumas dicas para você aplicar e começar a ter essa relação com você mesmo de muito mais autonomia emocional, que você possa fazer uma boa gestão dos seus sentimentos e das suas emoções. Então vamos às dicas. A primeira dica é: você vai precisar aprender a identificar as suas emoções. Como assim identificar? Quando você se vê sentindo algo, você precisa parar para identificar e nomear essas emoções. Olhe para dentro de si, faça esse exercício interno de analisar, peraí, o que eu estou sentindo? Que emoção é essa? É uma tristeza? É raiva? É vergonha? O que eu estou sentindo? Então, nomeie esses sentimentos. E daí você vai conseguir identificar as emoções, associar elas aos eventos. Então pode ser que essa emoção esteja associada a algo que aconteceu naquele dia, ou alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás e você se lembrou, foi uma lembrança. Eu vejo isso acontecendo em pessoas que, por exemplo, passaram uma situação assim traumática em outro tempo da vida, e aí quando acontece a data, né, que aproxima a data que foi aquele evento traumático, mesmo sem lembrar conscientemente, eu percebo algumas pessoas ficando com um mal-estar. E aí depois elas param para analisar assim, por que eu tô com esse mal-estar? Aí elas pegam e falam: nossa, é porque acabou de fazer 1 ano que tal acidente aconteceu, 1 ano que eu passei tal coisa, eu fico mal, 1 ano que eu perdi tal pessoa. Então, aquela data, aquele momento fica marcado ainda para essa pessoa, né? E aí ela começa a identificar que o humor dela naquele dia foi abalado por essa lembrança. Por isso é importante você saber nomear, identificar as suas emoções. Então essa foi a primeira dica. A segunda dica é uma dica muito terapêutica, muito terapêutica. Você precisa se olhar com gentileza e ter compromisso com o autocuidado. Essa segunda dica você precisa ter de fato como prioridade. Se todas as vezes que você planeja ter uma saúde emocional, mas você não se abre para se olhar com gentileza, continua se criticando dessa forma excessiva, continua se cobrando de forma exagerada, você vai ser responsável pelas suas próprias dores emocionais. Pondere a sua autocobrança, tá? Claro que é importante ter uma autocobrança ali, mas quando ela é excessiva, ela é extremamente prejudicial. Se olhe com gentileza. Se permita se olhar com gentileza e priorize o seu
autocuidado. A terceira dica é muito especial e você pode sair daqui colocando em prática, que é você ter um diário das emoções. Você pode chamar de diário, você pode fazer um planner, você pode simplesmente um caderno, tá? Em que você possa registrar as suas emoções, você pode colocar ali os acontecimentos que foram mais marcantes ali e o que você sentiu diante desses acontecimentos. E você ainda pode colocar uma terceira parte, que é como que você se comportou diante daquilo. Aí o seu autoconhecimento ainda vai se aprofundar um pouco mais. Você coloca a situação, o que você sentiu e o comportamento. Então, por exemplo, você vai colocar a situação lá, que você foi chamado a atenção em um lugar do seu trabalho. Um exemplo, você foi chamado a atenção. Aí, você vai colocar o sentimento. Que eu não gostei, fiquei envergonhado, fiquei decepcionado comigo, frustrado e tal. Você vai colocar seu sentimento ali. E depois você vai colocar o comportamento. Que comportamento foi esse? E aí você pode colocar, eu me isolei, eu agi de forma irritada, eu fui grosseiro com as pessoas, eu simplesmente saí daquele trabalho, fui embora mais cedo. Coloca o comportamento ali. Então, isso pode ser interessante e é algo que realmente proporciona essa autoterapia. É o momento de você colocar a sua autonomia emocional em prática, para você aprender a se analisar e não ficar mais vivendo no automático, sem parar para perceber o que você sente, o que você pensa, o que você está fazendo, falando. Então, é o momento de você olhar para si, construir esse diálogo interno e buscar formas mais saudáveis de oferecer respostas àquilo que você está passando. Essa quarta dica ela é bem interessante e é uma estratégia de autoterapia. Quando você estiver vivenciando ali um momento de pensamentos negativos a seu respeito, então você não tá legal, tá pensando um monte de coisa ruim de você, sentimento negativo com você, o que você vai fazer naquele momento? Você tá vendo que você não consegue naquela hora pensar sobre isso, analisar isso, você só quer se desviar daqueles pensamentos. Então você vai desfocar a sua atenção dos pensamentos negativos e vai buscar uma outra pessoa. Como assim? Você pode ligar para um amigo, ligar para uma pessoa que você gosta, ou você vai se direcionar a fazer algo por alguém e você vai se desviar dos pensamentos negativos sobre você, fazendo algo positivo para alguém. Isso também é uma estratégia bem interessante, porque você vai substituir aquela experiência negativa com algo construtivo. E para isso, usar ali de ajuda de uma outra pessoa pode ser muito interessante. Mesmo que a outra pessoa nem saiba que você está fazendo isso por causa dos seus pensamentos negativos. Talvez você está ali, está oferecendo ajuda a alguém, está fazendo algo produtivo. Isso já vai ser suficiente para proporcionar bem-estar para você. Além de também significar ali um gesto às vezes generoso da sua parte e acabar agregando positivamente nesse vínculo e nos seus relacionamentos. Coloque aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo com um amigo e a gente se vê no próximo vídeo.